Olá a todos, eu sou o Leonardo Silva, professor especialista da disciplina Verificação, Validação e Teste de Software. Seja bem-vindo ao último módulo da nossa disciplina e nesta unidade trataremos da manutenção de software e do teste de regressão. Ao longo da disciplina, nós tivemos a oportunidade de entender e construir um conceito a respeito da qualidade de software, assim como tivemos a possibilidade de entender as atividades associadas à verificação, à validação e à própria atividade de teste de software. Ao longo dessa disciplina, tivemos a oportunidade de entender e construir um conceito a respeito de qualidade de software, entendendo o papel que as atividades de verificação, validação e controle possuem neste processo. Vimos também a importância que a documentação dessa atividade tem, tanto para o processo de desenvolvimento, como para o próprio processo de teste, documentando, registrando e facilitando a comunicação de todas as atividades envolvidas a todos os envolvidos também. Neste momento, então, vamos tratar de um aspecto relacionado ainda à área de teste, mas que acontece em um momento posterior. Até este momento, todas as atividades discutidas, elas estão ocorrendo antes da entrega do produto, do software ao nosso cliente, ao nosso usuário. Entretanto, como é sabido dentro da nossa área, sempre haverá o desejo e sempre haverá a necessidade de realizarmos alterações neste software. Pressman destaca no seu livro que não importa onde você se encontre no ciclo de vida do sistema, o sistema se modificará. E o desejo de mudá-lo persistirá ao longo de todo o ciclo de vida dele. Ele fala, essa frase no contexto da primeira lei da engenharia dos sistemas. E é natural que esse sistema, qualquer sistema, evolua e novas necessidades, novos requisitos sejam registrados ou venham a surgir ao longo do período da existência desse software. Por conta disso, faça então necessário conversarmos um pouco a respeito da manutenção do software, que é o processo que ocorre após a entrega deste software ou após colocarmos este software em uso. E aqui cabe ressaltar que não estamos falando apenas de correção de defeitos. Ainda que tenhamos construindo o software com boa qualidade, feito os testes adequados, aplicado as atividades de verificação e validação, com certeza em será necessário fazer melhorias, fazer alterações neste software, sejam por fatores externos, sejam por mudanças de requisitos, com certeza iremos e precisaremos modificá-lo. Quando pensamos em manutenção, talvez a primeira ideia que nos venha à mente é justamente a correção de defeitos. Entretanto, quando olhamos o custo total dessa atividade, somente 24% do tempo é gasto na correção de defeitos. A maior parte do nosso esforço dentro dessa atividade, ela ocorre em melhoria ou algum outro tipo de alteração que precisaremos fazer no contexto desse sistema. Em especial, aquelas que evitam o surgimento de questões, de problemas para nós e na própria melhoria do software e das suas funcionalidades. Cabe salientar que a atividade de manutenção, muitas vezes, ela terá um custo maior que o custo de desenvolvimento, visto a sobrecarga de trabalho e todas as atividades que são decorrentes dessa atividade. Eu destaco aqui uma imagem que está presente no livro do Somerville, que faz parte das nossas leituras e da referência deste curso, onde vemos que 24% do esforço é dedicado ao reparo de defeitos, parte desse esforço é dedicado à adaptação do ambiente e a grande parte é dedicado à adição ou modificação de funcionalidades. Se você pensar um pouco comigo, faz sentido essa distribuição de esforço, pois desenvolvemos um sistema,
Esse sistema passa a ser utilizado pelo nosso cliente, pelo nosso usuário, e é natural que a partir daí ajustes, sugestões de melhoria e novas demandas surjam para este sistema. Se olharmos para o nosso próprio contexto, cada vez que você acesse o Siscad ou o aplicativo Sou FMS para consultar suas informações, fazer sua matrícula, é fácil você perceber que de um semestre para o outro aparecem novas funcionalidades, aparecem novos recursos. E não é difícil imaginar que não foi desde a sua primeira versão que essas funcionalidades estavam ali presentes. Eu sempre gosto de convidar os alunos ao exercício de olhar o seu tempo dentro da universidade, olhar essas questões a partir do seu tempo dentro da universidade. Procure se lembrar como era o Siscad, como era o aplicativo Sou FMS quando você iniciou o seu curso. Ou então, esteja atento ao usar esses aplicativos, esses recursos, quais as mudanças ocorrem ao longo do tempo. Você verá que sempre há uma opção nova, há um novo recurso, há uma melhoria, seja de interface, seja na aparentemente como uma questão estética, mas tenha certeza que ao longo de todo o tempo há melhorias acontecendo em nossos sistemas. Mas o que é manutenção de software? A definição que vamos adotar será a definição do I3E, processo de modificar um sistema de software ou componente depois da entrega para corrigir falhas, melhorar seu desempenho ou outros atributos, ou ainda adaptar a mudanças do ambiente. De novo, o que vai caracterizar a manutenção de software das outras atividades vista até o momento é o fato dela ocorrer após a entrega. Reforço essa informação porque precisaremos adotar novos procedimentos, precisaremos adotar novos controles para que essa mudança possa ser implementada. Veja, durante o processo de desenvolvimento, estamos em um ambiente seguro, um ambiente onde controlamos o que acontece com esse software. A partir do momento que realizamos a entrega ao nosso cliente, este software está em produção, ele está em uso pelo, pelo, pelos funcionários, pela empresa deste cliente. Então, qualquer modificação precisa ser avaliada, pensada e estudada a fim de minimizar qualquer imprevisto e qualquer problema. Quais os tipos de manutenção nós encontramos? Pode haver aqui uma pequena diferença entre alguns autores. Alguns autores vão citar uma correção emergencial, outros apenas a correção do tipo corretiva, mas para fins desta aula eu vou fazer essa separação. Nós encontraremos correções e manutenções no sentido de corrigir o software e manutenções no sentido de evoluir este software, acrescentando melhorias ou adaptações no nosso produto. Quando falamos em manutenção do tipo corretiva, estamos pensando naquele contexto de correção de defeitos. Ainda que tenhamos feito um bom plano de teste, projetado bons casos de uso e executado a atividade de teste e as atividades de verificação e validação, não é difícil imaginar que ou prever uma situação em que esse sistema venha a falhar posterior à sua entrega. Se você puxar pela memória, temos vários casos documentados, hã, em nossa vida, no mercado, de softwares bastante conhecidos, sistemas operacionais ou mesmo em sistemas operacionais de nossos dispositivos móveis. Frequentemente, após o lançamento de uma nova versão, temos ali correções sendo lançadas para corrigir, falhas que foram identificadas. Hã, Junto dessa categoria, podemos fazer também um destaque, por assim dizer, para a chamada manutenção emergencial, que é um tipo de manutenção corretiva, mas ela seria, como podemos dizer, um band-aid no nosso sistema.
seria uma manutenção realizada de maneira rápida, com o intuito de manter aquele software funcionando, aquele serviço funcionando, até que a manutenção corretiva possa ser, adequadamente realizada e o sistema possa estar novamente, liberado para uso. Esse tipo de manutenção se caracteriza pelo objetivo de manter um serviço funcionando, de manter aquele software, eh, ativo e evitar que esse serviço, uma determinada função, deixe de atender o nosso cliente. Há também a chamada manutenção preventiva. Neste caso, que é muito familiar para todos nós, aqueles que possuem carro, por exemplo, frequentemente, levam seus veículos até uma oficina, ou junta a documentação do seu veículo a um plano de manutenção que diz que periodicamente ele deveria visitar uma concessionária, uma oficina credenciada, no intuito de verificar alguns itens que eventualmente estão suscetíveis a maior desgaste. O objetivo deste tipo de manutenção é evitar que o sistema, o software, venha a apresentar uma falha ou venha a ficar indisponível. Dessa forma, garantimos a continuidade do atendimento que aquele software realiza. Quando pensamos na parte de evolução, por sua vez, temos a manutenção adaptativa. A manutenção adaptativa ela vai responder a uma alteração dos requisitos originalmente realizados. Estamos vendo notícias frequentemente a respeito de mudanças nos tributos que existem em nosso país. Dessa forma, alteração na legislação tributária irão ocorrer com certeza. E a partir do momento que essas alterações sejam implementadas, com certeza os sistemas que atendem comércios, empresas, precisarão de ajustes para se adequar às novas regras. Dependendo da sua idade, você já ouviu falar ou teve a experiência de viver na época da chamada CPMF, que era uma contribuição fiscal que era cobrada em cima das compras que realizávamos. E uma das orientações era que o nosso cupom fiscal trouxesse o valor desta contribuição no ato da compra. Veja, quando os sistemas foram propostos ou quando as empresas desenharam aquele sistema, essa contribuição não havia sido implementada no país ainda. Então, não havia previsão para que essa informação estivesse naquela nota fiscal, ou mesmo que ela fosse calculada. Dessa forma, a partir da vigência dessa nova lei, as empresas precisam realizar uma manutenção adaptativa em seus sistemas para que esse requisito legal seja atendido e essa informação passe a constar dos relatórios, passe a constar da nota fiscal, por exemplo. Por sua vez, há ainda uma categoria de evolução que é chamada perfectiva. Neste caso, não necessariamente tivemos uma alteração de requisitos, tivemos uma demanda que nos leve a alterar o sistema. Mas o que nos move, no caso da manutenção perfectiva, é a própria melhoria do software. É a melhoria de um serviço já existente, é a implementação de novas funções ali dentro do produto. Então, neste caso, chamamos de manutenção perfectiva. Podemos separar também essas categorias de manutenção, esses tipos de manutenção, entre reativas e proativas. Então, convido a você a olhar essa tabela, que faz parte do Swebbook, onde temos a apresentação da seguinte informação: são consideradas manutenções proativas a preventiva e a perfectiva. Porque veja, nestes casos, nós não temos ainda uma questão efetivamente instalada. Nós estamos em um caso, no caso da preventiva, buscando evitar que uma questão surja e venha impedir o funcionamento do sistema, e por sua vez, na perfectiva, estamos buscando melhorar
o sistema enquanto as funções em que ele apresenta, seja incorporando novas funções, seja melhorando as funções existentes. Por outro lado, podemos ver ainda aqueles tipos que são considerados reativos, ou seja, há um estímulo que nos leva até a realização desse tipo de manutenção. É o caso da manutenção corretiva, onde identificamos uma falha no sistema ocorre e precisamos providenciar a sua correção, ou ainda quando algum requisito, ou algum fator externo, ambiental, é alterado e isso impacta em nosso sistema. Dentro do processo de manutenção, muitas vezes vamos usar alguns recursos que eu mencionarei agora. Um deles é a chamada engenharia reversa. Eh, Recuperando uma fala de nossa da aula da unidade anterior, veja que muitas vezes, nos será dada a incumbência de realizar manutenção num sistema muito antigo, onde não temos mais as pessoas que trabalharam naquele projeto dentro da empresa, ou ainda não temos acesso a uma documentação. Nestes casos, a engenharia reversa nos ajuda, porque a partir da análise do código, a partir, do acesso ao código-fonte daquele software, nós caminharemos no sentido de construir uma descrição em alto nível daquele sistema. Fazemos então o caminho inverso da engenharia. Se até agora vocês foram ensinados que precisávamos levantar requisitos, fazer análise, projeto, implementar e testar, a partir deste momento, na engenharia reversa, nós começamos do código e tentamos refazer este caminho, procurando estabelecer a descrição dos componentes que compõem este software, este produto, e sempre que possível as relações existentes entre esses componentes. Nosso objetivo aqui é documentação, é registrar, muito provavelmente numa descrição de alto nível, o que aquele módulo, aquela função, aquela biblioteca faz. Há ainda a chamada reengenharia. No caso da reengenharia, nós podemos ter documentos associados e estamos interessados em criar uma nova versão para aquela implementação. Por que eu gostaria de criar uma nova versão para um sistema? Veja, não raro a empresa adquirir um sistema e esse sistema já está há um bom tempo em funcionamento e já não atende mais plenamente as questões da empresa. Pode ser necessário, então, que nós tenhamos que desenvolver um novo sistema. Muitas vezes, faremos a opção por mudar uma tecnologia, mudar a linguagem, incorporar novas funções. Entretanto, o núcleo, o cerne daquele sistema é o mesmo que utilizamos. Então, fazemos um processo de reengenharia. Um outro exemplo que posso citar é uma empresa que, porventura, tenha lá um sistema numa arquitetura proprietária, onde ele comprou, ou pague alguma taxa, tenha custos de manutenção associado, e ela deseja migrar esse sistema para uma versão em software livre, por exemplo, mudando tecnologias, mudando banco de dados, que o seja, mas trazendo uma atualização para esse sistema. Muitas vezes isso vai ser feito com a intenção de estender a expectativa de vida desse sistema, visto que por questões ou limitações tecnológicas, às vezes ele já está com desempenho prejudicado em função do volume de dados, em função das escolhas arquiteturais que foram feitas na época de sua implementação. Então ele envolve examinar um software que já existe, que pode ou não possuir, documentação visando realizar uma nova implementação deste software. A questão também pode ser favorecer futuras manutenções. Não raro vivemos um contexto onde o software já tem muito tempo de uso e já sofreu muitas manutenções. E hoje esse processo de manutenção torna-se muito custoso,
seja porque ele é antigo e eu não tenho mais os documentos associados, seja porque aquele código, já está deteriorado bastante, o sistema já está bastante deteriorado. Então, a reengenharia me permitiria reimplementar aquele sistema no meu contexto atual, adaptá-lo à minha realidade e então ter aí o sistema funcionando por mais um bom período de anos. Outra possibilidade que vamos encontrar na literatura é a chamada refatoração. A refatoração, ela ocorre quando fazemos não necessariamente uma nova implementação no sistema, mas quando alteramos elementos ou componentes, a estrutura interna desse software, visando torná-lo melhor. E neste caso, por torná-lo melhor, eu quero dizer melhorar seu desempenho, eh, favorecer, o entendimento, favorecer a manutenção, adotar uma nova estrutura de dados, atualizar uma biblioteca e assim por diante. A este tipo de manutenção, nós damos o nome de refatoração. Veja, apresentei para vocês 3 possibilidades: a engenharia reversa, onde eu desejo documentar aquele sistema onde eu só tenho o código, e neste caso, a partir do código, eu vou realizar a documentação, ainda que seja uma descrição em alto nível daqueles módulos, daquele sistema. Temos a reengenharia, que é quando reescreveremos o código, reimplementaremos aquele produto, visando melhorar questões de manutenção ou mesmo aumentar a vida útil desse sistema, adaptando às minhas necessidades. E, por fim, a refatoração, onde eu não estou incluindo novas funcionalidades, nem alterando funcionalidades que já existem, mas eu vou alterar a estrutura interna do sistema, buscando melhorar ou buscando trazer facilidades para a equipe de teste e desenvolvimento. Tudo bem? Quando falamos de manutenção, convém fazer um parênteses e mencionar que existe uma área, ainda dentro da qualidade de software, que nós não vimos neste curso, não é objeto de estudo neste curso, mas que é importante termos conhecimento de sua existência, que é a chamada gerência de configuração de software. A gerência de configuração de software me permitirá realizar todas essas alterações que temos mencionado até então de uma maneira sistemática e controlada. Veja, imagine que temos um sistema que foi desenvolvido por nós e atualmente encontra-se em uso pelo nosso cliente. É esperado que uma nova versão, estejamos agora neste momento, trabalhando numa futura nova versão deste software, melhorando alguns aspectos, implementando novos aspectos. Dentro desse processo, não raro, temos a evolução de componentes internos desse sistema, uma nova biblioteca, mudamos a maneira como trabalhamos com determinado aspecto do sistema e assim por diante. Então, chegaremos a um ponto onde teremos o nosso sistema atualmente em uso e teremos pessoas usando essa nova versão do sistema. E temos que ser capazes de gerenciar todas essas famílias de componentes que estamos usando. Da mesma forma, enquanto equipe de desenvolvimento, eu preciso saber exatamente qual é a versão de uma biblioteca, de uma linguagem que eu uso naquele sistema. Quem vai permitir que façamos todo esse gerenciamento e que, de certa forma, as mudanças sejam controladas e registradas adequadamente é a área de gerência de configuração de software. Podemos definir essa área como sendo a arte de identificar, organizar e controlar modificações no software que está sendo construído. E, neste caso, construído abrange tanto o software em desenvolvimento, quanto o software que está em manutenção. Um desafio muitas vezes enfrentado pelas equipes de desenvolvimento é saber qual a versão correta devemos usar de determinada biblioteca.
Uma situação que é familiar a todos nós é muitas vezes, enquanto fazemos um trabalho, dividimos este trabalho em parte com os nossos colegas e depois precisamos juntar essas partes. Mas qual é a versão mais atual de determinado trecho? A que eu escrevi, a que meu colega alterou. Então, se não tomarmos cuidado com isso, não fizermos um gerenciamento adequado, corremos o risco de, no final, entregar um documento que está desatualizado ou que não corresponde à verdade. Gerência de configuração de software é a ferramenta que podemos usar neste momento. Vou destacar aqui algumas normas que são relacionadas à parte de manutenção de software. Nós temos a ISO 12207, que define uma estrutura para todo o processo de desenvolvimento. Se você consultar esta norma, você verá lá todas as fases do desenvolvimento e diretrizes para cada uma dessas fases. Como já vimos ao longo do nosso curso, as normas apenas sinalizarão questões importantes ou lhe orientarão sobre o que deve ser observado em cada fase. Nunca ela vai dizer como deve ser feito. Tudo bem? Muito bem. Dentro ainda da norma ISO, temos a ISO 14764, que fala sobre a gerência do processo de manutenção. O Como devemos agir, quais são os processos envolvidos, quais são as atividades que devemos observar. E ainda encontraremos a norma I3E 1219, que trata do processo iterativo para gerenciamento e execução de atividades de manutenção. A atividade de manutenção é uma atividade extremamente séria e extremamente importante no contexto de uma empresa, pois dela depende todo o sucesso da nossa ferramenta, do produto ou do software que construímos. Aqui eu destaco para vocês alguns desafios que são enfrentados dentro da área de manutenção. Um deles é a questão da estabilidade da equipe. Veja, nem sempre a equipe que fez o desenvolvimento do software será a equipe que ficará responsável pela manutenção deste software. Muitas vezes aquela equipe fez o desenvolvimento, entrega o software e a partir daí uma nova equipe assume a manutenção deste software, seja por questões contratuais, não raro a empresa desenvolve e a manutenção é assumida pela própria empresa que contratou esse desenvolvimento. Há ainda uma questão relacionada à habilidade do pessoal de manutenção. Todos nós, muito provavelmente, já tivemos a experiência de levar algum equipamento para o conserto. E neste momento, nós temos uma clara noção o quanto a experiência de quem executa essa atividade é importante para o sucesso dela. Seja pelo conhecimento, seja pelo domínio do processo que temos, aquela pessoa conhece bem o software, conhece o processo, então ela consegue rapidamente lhe oferecer soluções e caminhos para, eventualmente, que podem te ajudar em determinadas situações. E por fim, a questão da idade e da estrutura dos sistemas. Conforme eu já mencionei em outros momentos deste curso, e conforme a gente já viu na disciplina de engenharia de software, ou a gente lê nos livros de engenharia de software, o software é um tipo de produto que não envelhece, não se desgasta. Então, não raro encontraremos em nosso caminho sistemas, softwares com mais de 30 anos de uso e ainda em operação. Encontraremos sistemas legados, desenvolvidos em linguagens que nem aprendemos mais hoje na faculdade, mas que continuam em funcionamento e não há a menor possibilidade de deixarmos de usar esses sistemas. Dessa forma, pode ser muito complexo realizar a manutenção num sistema e nessas condições. Mas e o teste de regressão? Como fica o teste de regressão neste contexto?
Você viu que o título desta unidade é Manutenção de Software e Teste de Regressão. O teste de regressão nada mais é do que o teste que é realizado após o processo de desenvolvimento. Ele vai se enquadrar em tudo que falamos a respeito da atividade de teste. Entretanto, sua diferenciação é que ele ocorre após a entrega do sistema. Ele não ocorre ainda no processo de desenvolvimento, como até então tínhamos visto. O software foi entregue, ele está em uso pelo nosso cliente, pelo nosso usuário, e então as necessidades surgem, essas manutenções precisam ser corrigidas, precisam ser realizadas. E então temos aí o teste de regressão. Por quê? Porque o teste de regressão, ele vai garantir que uma vez realizada a manutenção no nosso sistema, nenhum defeito foi introduzido neste ambiente, nesta nova versão do sistema, e que nada foi alterado do que já funcionava. No caso, veja, construímos um software, esse software foi testado, aplicamos as atividades de verificação ao longo do desenvolvimento, executamos as atividades de teste de acordo com as técnicas e critérios que vimos ao longo do nosso curso e entregamos o software ao nosso cliente. Por alguma razão, fizemos alguma modificação. Precisamos agora garantir que esta modificação não alterou os requisitos que já eram respeitados e que eles respeitam também os novos requisitos que foram apresentados nesta e que causaram essa manutenção de software. Dessa forma, realizamos o teste de regressão, onde executaremos o plano de teste que já foi definido anteriormente, mais uma vez, reforçando a necessidade de termos uma boa documentação de teste, reforçando aquele conceito de repetibilidade e reprodutibilidade que comentamos ao final que comentamos em nossa última aula, e garantindo então que os novos requisitos também não incluíram nenhum defeito ou não levam o sistema a nenhum estado de inconsistência. Então, ele não é realizado durante o processo de desenvolvimento, ele é realizado durante o processo de manutenção de software. Ele avalia se defeitos não foram incluídos, novos defeitos não foram incluídos, e mostra que os novos requisitos, se for o caso, foram implementados adequadamente e que os requisitos anteriormente testados continuam válidos. Tudo bem? Dentro do teste de regressão, utilizaremos as ferramentas, utilizaremos as técnicas e critérios anteriormente vistos em nossa disciplina. Então, tudo que foi falado até então se aplica ao teste de regressão. Alguns autores apresentam algumas características ou alguns subtipos de teste, mas neste momento eu entendo que o mais importante para você é guardar esta informação. Manutenção é um processo que sempre vai ocorrer após a entrega do software e você precisa estar bastante atento aos desafios que são associados à tarefa de manutenção. Então, por exemplo, a escolha da equipe de manutenção é algo bastante sério e tão relevante quanto a escolha da equipe de desenvolvimento. Porque veja, você pode estar trazendo uma pessoa que não domina aquele ambiente, não domine aquele domínio de problema, para que ela faça a inclusão, ou a manutenção daquele software. A experiência dos profissionais envolvidos algo bastante importante. Então, ter uma mescla de profissionais, como toda equipe hoje em dia é importante, uma diversidade dentro da equipe é importante. Pessoas jovens, engajadas, que trazem novidades para a nossa equipe, ao mesmo tempo que temos pessoas experientes, com uma vivência dentro do contexto onde estamos trabalhando, uma vivência do processo de desenvolvimento de software é importante para que possamos equilibrar todas essas atividades e executá-las da melhor maneira. Vimos ainda que o teste de regressão ocorre na manutenção de software com o objetivo
de garantir que não introduzimos defeitos e que os requisitos até então estabelecidos continuam válidos. Espero que esta aula possa ajudá-los e desejo um bom estudo a todos. Aqui temos as referências que apoiam essa aula e no material você vai encontrar as leituras indicadas sobre esses assuntos aqui discutidos. Bons estudos a todos.